A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Capítulo 8. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da chegada a Nazaré até a idade de 12 anos, quando no templo disputou com os doutores. Agradecimentos e ofertas. Tendo já chegado à cidade de Nazaré, minha pátria, antes de lá entrar, de joelhos em terra, eu, minha querida mãe e o fidelíssimo José, demos graças ao Pai pelo amor, a solicitude e a providência que havia empregado para conosco durante toda aquela longa e atribulada viagem. Oferecemos-lhe todos os padecimentos por que passamos, os quais foram numerosos, e agradecemos-lhe ainda por se ter dignado dar-nos um termo feliz. Ofereci ao Pai todas aquelas ações de graças, também por parte de todos os meus irmãos, principalmente por aqueles que, havendo chegado ao porto de salvação eterna, foram considerados dignos de entrar na pátria bem-aventurada. Agradecia-lhe por todas as ajudas a eles concedidas, por todas as graças, por sua infinita misericórdia e bondade, em conduzi-los à salvação, pela correspondência e cooperação deles à graça, sendo que esta é ainda uma graça especial, outorgada pela bondade de meu amoroso Pai. Roguei-lhe que, por aquele gosto que tinha por causa de minhas súplicas e agradecimentos, se dignasse conceder a todos nova graça e jamais deixasse de beneficiá-los, assisti-los e confortá-los em tão duro e áspero caminho, conforme na realidade é para os sentidos e a natureza corrompida. O Pai prometeu-me fazê-lo e de fato não deixa de cumpri-lo. Em tudo se mostra incansável, principalmente para com aqueles que não abusam das graças. Ao invés, com isto, se tornam cada vez mais capazes de receber novas graças, favores e assistência. Agradeci de novo ao Pai, abençoei toda a cidade antes de lá entrar e pedi-lhe confirmasse aquela minha bênção, dignando-se também abençoá-la, como na realidade o fez. No lugar da encarnação. Havendo ingressado na cidade e me dirigido à casinha onde havia assumido carne humana, ali junto com a dileta mãe e José, prostrei-me de novo por terra para adorar meu Pai. Agradecemos-lhe novamente juntos, com grande júbilo de coração. Rendemos-lhe ainda graças pelos benefícios feitos ao gênero humano por minha encarnação. E eu, assim, genuflexo em terra, com as mãos juntas, ofereci-me novamente ao Pai, dizendo-lhe: Eis-me aqui, Pai amantíssimo, prostrado aos vossos pés. Consagro-me todo a vós e ofereço-me pronto a cumprir a vossa adorável e santíssima vontade. A vós me sacrifico pela salvação de todo o gênero humano. Protesto na vossa presença não ter vindo ao mundo senão para fazer a vossa vontade. Não retornei a este lugar para de algum modo descansar, mas para cumprir a vossa vontade. Eis-me pronto para sofrer todas as incomodidades. Abraço de boa vontade todos os padecimentos. Fome, sede, frio, tribulações, perseguições, desprezos, afrontas, detrações, escárnios, vilipêndios, angústias, fadigas e tudo o que vos agradar enviar-me, protestando sofrer tudo de boa vontade, por vosso amor e para a salvação do gênero humano. Agradou muito a meu Pai esta oferta, e em sinal de complacência disse:
Tu és meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Estas palavras foram ouvidas por minha dileta mãe e por São José, que logo foram elevados em dulcíssimo êxtase pela suavidade das mencionadas palavras. Então supliquei ao Pai que, em virtude da complacência em mim tivera, se dignasse aceitar ainda todas as ofertas de si mesmos que lhe fizessem os meus irmãos e lhes concedesse a graça de praticá-lo com todo o espírito e a constância que devem ter. Além disso, pedi-lhe se dignasse inspirá-lo a todos aqueles que não o fazem por falta de conhecimento e por própria negligência. Prometeu-me fazer o querido Pai. De novo rendi-lhe graça e pedi-lhe quisesse receber minhas ofertas em suplência por todos aqueles que nisto falham. Recebeu-as meu Pai e muito lhe agradaram, demonstrando-se satisfeito por tudo. Repousam e alimentam-se. Terminadas as ofertas e a súplica feitas por mim ao Pai, e rendidas as devidas graças, ergui-me, sentando junto com a minha mãe e José. Repousamos um pouco, porque estávamos muito cansados da longa viagem e áspera caminhada, com tantos sofrimentos. Encontrando-me, esposa minha, assim cansado, necessitado, quanto a minha humanidade de algum reconforto, e igualmente a minha querida mãe e José, esperava alguma provisão da parte de meu Pai. Eis que de súbito, pela mão dos anjos, preparou a todos nós o alimento necessário. Alegres, portanto, e ingerida a comida, enviada por meu Pai e com tanto amor, juntos agradecemos ao amoroso Pai. Terminamos as orações, as ações de graças, ofereci-lhe aqueles louvores em nome de meus irmãos e pedi-lhe se dignasse dar a todos o indispensável para o próprio sustento. Se eles se achem em grande necessidade, se dignasse ajudá-los em tudo e isto o fizesse pelo amor que me tinha e por minha gratidão para com ele. Quando eles menos o pensarem, seja pródigo de suas graças, socorrendo-os com a altíssima providência. Ademais, roguei-lhe se dignasse auxiliar as almas e restaurá-las com as divinas luzes, ajudas e socorros, e que se ao encontrarem elas em extrema penúria e sem qualquer conforto, se dignasse consolá-las, alimentá-las e confortá-las. O amoroso Pai tudo me prometeu, como de fato o realiza. Depende das criaturas que não cuidam de tal providência, nem esperança, ou a procuram. Meu Pai, porém, está sempre pronto a consolá-las e confortá-las. Mas tão grande é o fastio de alguns que não pensam em semelhante reconforto. Ao contrário, se lhes tornam fastidiosos e mais estimam uma comida material do que o suavíssimo alimento da refeição espiritual, a saber, as consolações divinas, as luzes, a graça e outras coisas, todas muito salutares para a alma que segue o caminho da virtude e da perfeição. Vendo eu tal negligência em meus irmãos, sentia grande pesar, tanto ao ver por eles tão pouco estimadas e procuradas as graças de meu Pai, como também pelo dano que daí derivava para eles. Oferecia esta pena a meu dileto Pai e pedia-lhe ter para com eles uma compaixão bem grande e receber tudo aquilo que eu operava em suplência de suas omissões. Em virtude de minhas ofertas, desse-lhes novos estímulos e novas graças, a fim de poderem
despertar da tibieza e negligência. Prometeu-me tudo o Pai amoroso e assim ficava eu um tanto consolado. Rendia-lhe por isso novas graças, exaltava e louvava sua infinita bondade. Nisto muito se comprazia o Pai. Eu me alegrava com sua complacência e desejava com grande ardor que encontrasse tal agrado em todos os meus irmãos. Ao verificar que não somente não encontrava neles prazer, mas que ao invés eles lhe causavam muito desgosto, sentia grande pesar, de modo que era amargurada toda a consolação que havia recebido. O Pai, vendo-me tão aflito, prometia-me maior graça e novos auxílios a meus irmãos, a fim de que esforçassem-se por agir de maneira a dar-lhe satisfação e prazer em suas obras. Fez-me ver muitos que seguiriam este caminho. Neles muitos se comprazia o dileto Pai. Com isto consolava-me e agradecia a sua infinita bondade e misericórdia. A tranquilidade doméstica. Havia já retornado à nossa pátria, habitava em casa de minha mãe e de José, e permanecia ali com toda a tranquilidade, sem perseguição alguma. Por isso agradecia ao Pai e rogava-lhe se dignasse conceder graça semelhante a todos aqueles que, havendo suportado perseguições e tribulações por seu amor, por fim fizesse com que fruísse de algum repouso e tranquilidade, para neste tempo prepararem-se a sofrer novas tribulações, todas as vezes que a divina majestade aprovesse lhe enviar. Encontrei o Pai muito inclinado a atender-me nesta prece, e por isso lhe rendi as devidas graças, também por parte de todos aqueles aos quais concederá tal graça. Abraça a vontade do Pai. Perguntei depois ao Pai de que modo queria ser servido por mim no tempo em que lá morasse. O dileto Pai declarou-me abertamente e com grande amor a sua vontade. Eu, de bom grado e todo o coração, a abracei. Ficou com isto meu pai muito contente, mostrando-me suma complacência por minha submissão e obediência à sua vontade. Rendi-lhe graças pela complacência que em mim punha e roguei-lhe que, em virtude desta, se dignasse comprazer-lhe ainda a submissão e obediência a ele prestadas por todos os meus irmãos. Como por muitos isto é feito de modo assaz imperfeito, supliquei-lhe que recebesse em suplência a perfeição com a qual eu fazia, e que por meu mérito se contentasse em não olhar sua carência de méritos. Além disso, pedi-lhe que, se meus irmãos procurassem entender sua vontade para segui-la, se digne fazer com que a entendam, por meio de vivas inspirações, ou por intermédio de seus ministros, ou pessoas relacionadas a eles, e simultaneamente lhes concedi a graça necessária para poderem cumprir perfeitamente sua vontade. O amoroso e benigno Pai atendeu-me em tudo. Supliquei-lhe depois que me declarasse sua vontade acerca de minha dileta mãe e José, seu esposo, como se deviam comportar no tempo que deviam estar comigo e como queria ser por eles servido. Nisto ainda atendeu-me amorosamente o dileto Pai, e apesar de já saber tudo isso, não obstante, sempre fazia estas preces a meu Pai, em sinal de minha submissão e obediência à Sua Majestade. Em todas as minhas obras, primeiro procurava a Sua vontade e depois agia puramente para a Sua maior glória e para a utilidade de meus irmãos. Havendo recebido a ordem, agradeci-lhe, exaltei sua infinita bondade e supliquei-lhe que, se as almas que lhe são mais caras e também os seus ministros lhe pedirem que faça conhecer a sua vontade acerca das almas dos súditos ou dos que se lhe recomendaram,
se digne manifestá-la abertamente, a fim de que as pobres almas dos súditos não sejam enganadas e o Pai seja servido e honrado de modo que lhe apraz. Nisto também atendeu meu pai, e eu de novo lhe agradeci por parte de todos aqueles que receberiam esta graça e luzes divinas. Submissão de Maria e José. Havendo passado algum tempo nestas conversas com meu pai, quis declarar à minha dileta mãe e a José qual a vontade de meu pai e como se deviam comportar no tempo em que permaneceríamos juntos. Para tal, chamei primeiro a mãe querida e depois José, e entre eles ajoelhei-me. Eles também dobraram os joelhos em terra e unidos adoramos ao Pai. Levantei-me depois, enquanto eles ficavam de joelhos, para receberem as ordens de meu pai. Declarei-lhes sua vontade, a qual era por eles ouvida com grande devoção e júbilo de coração. Manifestei-lhes ser vontade de meu pai que permanecessem ali comigo até nova ordem, e que José ficaria até a morte ali, e ali morreria, assistido por minha mãe e por mim. Esta grata notícia trouxe grande consolação e júbilo ao coração do afortunado José, que se desfazia todo em lágrimas de alegria. Mas era bem razoável que meu pai lhe concedesse esta consolação, pois havia suportado tantas tribulações na fuga para o Egito e na volta, a fim de livrar-me da morte que o ímpio Herodes havia maquinado. Era justo ter antecipadamente o consolo da certeza de encontrar junto de si, por ocasião da morte, aquele ao qual ele tinha tanto sofrimento havia passado na vida. Meu pai é muito liberal em dar o cêntuplo na vida presente a todos os que se afadigam por sua maior glória. Vendo que os meus irmãos ingratos não reconhecem esta liberalidade e por isso não lhe agradecem e vivem dela esquecidos. Agradeci ainda ao Pai por parte de José, que reconhecia o favor particular, e depois agradecia-lhe por parte de todos os meus irmãos, e principalmente por aqueles que não reconhecem e vivem dele esquecidos. Tais agradecimentos foram muito agradáveis a meu pai, que com muita razão exige de cada um estes devidos agradecimentos. Trabalho, oração, obediência. Continuei depois a declarar-lhe como deviam tanto José como a minha querida mãe ganhar o pão com o trabalho de suas mãos e que eles o deviam fazer ordenadamente, tanto quanto bastasse a seu sustento e o de minha pessoa, e nada mais. Assinalei-lhes o tempo determinado aos louvores divinos, que eram as 7 vezes ao dia, e isto o deviam fazer unidos a mim. Embora sua mente sempre estivesse unida a Deus, louvando-o e bendizendo-o continuamente com todo o afeto do coração. Não obstante, estava determinado que aquelas 7 vezes ao dia deveríamos fazê-lo todos os 3, conjuntamente. Esta segunda notícia causou grande contentamento a seus corações, e em particular ao coração de minha dileta mãe, que, amando imensamente os louvores divinos, jamais se saciava de louvar e bendizer a seu Criador. Manifestei-lhes ainda sua vontade, a vontade de meu pai, que eu lhes fosse submisso e, portanto, deviam mandar-me livremente, porque eu seria em tudo filho obedientíssimo. Nisto entregaram a vontade de meu pai, mas foi-lhe motivo de submissão a eles, que desejavam estar em tudo e por tudo sujeitos às minhas ordens. Mas tanta consolação já experimentada, quis meu pai
se misturasse alguma amargura. Minha dileta mãe e seu esposo José jamais tiveram consolo algum na vida, que não fosse misturado a alguma amargura ou tribulação, pois o Pai queria dar-lhes sempre ocasião de maior merecimento, tanto mais que estavam em tudo entregues à vontade de meu Pai, abraçando de boa vontade tudo quanto lhes enviava a divina providência. Também eu me submeti de bom grado à vontade de meu Pai e declarei querer viver submisso a Maria e José. Agradou-me muito, meu Pai, esta minha pronta obediência. Oferecia em suplência por todos os meus irmãos que se mostram tão rebeldes em sujeitar-se a seu querer, naquelas coisas que lhes acarretam diminuição. Além disso, oferecia em suplência primeiro por aqueles filhos audaciosos e desobedientes, que não querem viver sujeitos a seus genitores, e nisto contrariam a ordem de meu Pai, que o reclama com tanto vigor. Supliquei-lhe que, em virtude daquela minha obediência e submissão, desse a todos os filhos um verdadeiro espírito de sujeição e obediência a seus genitores. Pedi-lhe ainda que desse a todos os súditos um verdadeiro espírito de submissão e obediência para com seus superiores e maiores, e o fizessem para cumprir a sua divina vontade, e imitar-me a mim, que não só fui obediente ao Pai celeste e à minha mãe e a José, porém mais ainda aos juízes iníquos e aos homens malvados. Agradavam as minhas ofertas ao Pai e cumpriu os meus desejos, comprazendo-me em tudo o que eu reclamava para o bem de meus irmãos. Agradeci-lhe tanto amor e carinho empregados para com eles, e por parte daqueles ingratos que não só não lhe agradecem tal benefício, mas ainda dele abusam, não querendo cumprir sua vontade, e rejeitam seus divinos impulsos e santas inspirações. Ofereci-lhe a minha gratidão e perfeita obediência ao Pai, mas a tudo aquilo que ele me ordenava. Vi então muito bem e distintamente todos aqueles que, em relação a esta obediência e submissão, faltariam e abusariam das graças de meu Pai. Conhecia o desprazer que por isto lhe causaria e sentia imenso pesar, enquanto todo meu desejo era o de que se cumprisse a vontade de meu dileto Pai, e que se tivesse a devida estima e suas graças e favores. Ora, vendo meus irmãos tão descuidados disto, afligia-me muito. Ofereci ao Pai esta minha pena e o desejo em suplência por todos aqueles que lhe ocasionavam engano, ou que não queriam sujeitar-se e submeter-se ao querer de outrem, acorrendo-lhes obrigação a este respeito por serem súditos ou inferiores. Apraziam ao Pai as minhas ofertas, e ficava com isto muito aplacado e pronto ao perdão, cada vez que meus irmãos recorrem a Ele com confiança e entrega de verdadeiros filhos. Tendo ficado já satisfeito por meu intermédio em prol de todos eles, trazia-me grande consolação ver meu dileto Pai logo aplacado e contente por aquilo que eu lhe oferecia. Entre tantas penas, isto me consolava e animava-me cada vez mais a redobrar as ofertas e as súplicas a meu Pai em benefício de meus irmãos. Fazia-o tanto mais porque sabia estar fazendo coisa tão grata a meu Pai, e na qual muito se comprazia. Declara aos seus a vontade do Pai.
Havendo eles já ouvido qual a vontade do Pai sobre o meu modo de viver naquela casinha junto com minha querida mãe e José, seu esposo, não deixei logo de declarar a ambos a vontade de meu Pai, apesar de sua querida mãe já estar informada. Mas, para agradar-lhe, repeti-o, pois ela experimentava muito contentamento ao lhe explicar eu a vontade de meu pai, embora já o soubesse. Ao ouvirem qual era a vontade divina, juntos, genuflexos em terra, adoravam as disposições divinas e lhe rendiam graças por ter secundado nisto os desejos de seus corações, ansiosos inteiramente de viver em minha companhia. Vendo que vendo eu os seus desejos, oferecia-os ao Pai, e assim fez também minha mãe querida unida a mim. Pedi-lhe se dignasse instar em todos os meus irmãos vivo desejo de viverem em minha companhia, isto é, de terem-me sempre presente em todas as ações e de ansiarem por serem sempre assistidos, jamais abandonados por mim. Oferecia-me prontamente para estar sempre com eles, e, embora por eles expulso, estar pronto a voltar, todas as vezes que por eles sof- fosse, com ardentes súplicas, chamado de novo. Prometeu meu pai dar a cada um este desejo, mais ou menos segundo as disposições do coração e da vontade. De fato, vi, esposa minha, que muitos receberiam este anseio, este anelo como cumprimento daquilo que desejavam, isto é, estar em minha companhia. Esta obtém-na as almas desapegadas do afeto das criaturas e do desejo das coisas mundanas. Agradavam-me muito e mais desejava meu estar em companhia delas do que elas ansiavam por estar em minha companhia. Trazia-me grande pesar a multidão daqueles que não cuidam de mim e mais se deleitam em estar em companhia de vil criatura do que em estar comigo. Estas não atendem ao desejo que o Pai lhes comunica de estar comigo, porque o seu coração está apegado à criatura e pouca impressão lhe causa o desejo de mim. Querem com ela deleitar-se, entreter-se, propondo-me a criatura ou a outra coisa por elas amada. Fazem grande injustiça a meu Pai, recusando o desejo que ele lhes transmite, e fazem-me grande afronta e grande injúria. Desgostam-me e privam-me daquelas delícias que declarei experimentar ao estar com os filhos dos homens. Em seguida, privam-me elas a si mesmas de tão grande bem. Meu coração ardia de amor para com as criaturas e por isso trazia-me tanta pena ver o coração delas tão desafeiçoados a mim. Muito mais me afligia por darem com isto sumo desgosto a meu pai, que desejava fosse eu seu filho dileto, conhecido e amado. Não deixava, porém, de aplacar a meu pai, pedindo por elas e acusando-as. Mas a malícia destas tornava-as inexcusáveis em sua presença, principalmente aquelas que me conhecem, tendo dele recebido muitas graças e luzes divinas para conhecerem-me e amarem-me. Meu pai, não obstante, ficava muito aplacado por minhas súplicas e olhava a todos com amor e compaixão, tanto mais que com isto atendia meu grande desejo de vê-lo benigno e amoroso para com meus irmãos e aplacado em relação a eles, por meu amor e em virtude das súplicas e ofertas que a todo instante lhe fazia. Não deixava de continuamente agradecer-lhe tantas graças, favores e misericórdias dispensadas a meus irmãos por meu amor. Pronta obediência de Jesus. Já tendo sido compreendido e declarado por mim a minha querida mãe e a José, seu esposo,
qual a vontade de meu Pai, agradecemos junto ao Pai. Comecei logo a cumprir a sua ordem e vontade com grande júbilo e alegria de coração. Ofereci esta pronta obediência a meu Pai e esta alegria e júbilo em executar a sua vontade, em suplência por aqueles que cumprem a vontade do Pai, mas com tristeza e melancolia, e assim não lhe agradam por realizarem as suas disposições de má vontade. O Pai ficou consolado com esta minha oferta. Pedi-lhe desse a todos os meus irmãos idêntica alegria e júbilo ao fazer-lhe a vontade. O Pai me prometeu, de fato não deixa de realizá-lo, com todo amor, enquanto quem pratica prontamente as suas ordens experimenta alegria inexplicável e júbilo de coração, que tornam a criatura muito desolada. Trazia-me muito regozijo ver aqueles que tão voluntariamente e de bom grado executam a vontade de meu Pai dileto, tanto pelo gosto que lhe dão, como também pela utilidade que para si mesmos daí resulta. Na verdade, foi-lhe preparada uma grande recompensa. Eram, contudo, muito amargurados este gosto e esta alegria por verificar o excessivo número daqueles que fazem a vontade de meu Pai, mal dispostos e quase à força. Sentia pesar tanto maior quanto via que o Pai não ficava satisfeito com eles. Enquanto faziam-lhe a vontade, perdiam o mérito por não praticá-la com amor e de bom grado. Assim é que o Pai apraz antes o amor e a boa vontade do que a própria obra, se não é feita conforme disse acima. O louvor setemplice. Ciente, portanto, da vontade do Pai acerca do modo pelo qual devíamos viver naquela casa e como deviam portar-me nas obras exteriores, sentado entre minha mãe querida e José, fiz-lhe um discurso. Em seguida disse-lhes tudo o que deviam eles fazer por si sós e o que haveriam de fazer comigo. Primeiro expliquei-lhes como devíamos 7 vezes por dia reunir-nos para cantar os louvores do Pai. No restante do tempo, cada um devia fazê-lo por si. Estas 7 vezes começavam à meia-noite, depois pela manhã ao raiar do dia, em seguida à hora de terça, depois ao meio-dia, logo à hora nona, em seguida à hora das vésperas e ao declinar do dia. Tendo ouvido isto, a querida mãe e José, com grande júbilo de coração, renderam graças a meu pai pelo novo modo como o qual queria ser por eles louvado. Não era novo quanto aos louvores, pois no passado os haviam exercitado, mas relativamente ao tempo e à nova ordem estabelecida, segundo a qual queria ser louvado. Unidos a mim, deram início à execução da ordem recebida, começando logo a louvar junto a meu pai. A querida mãe e José ficavam absortos ao ouvirem o modo, o fervor, o espírito e a graça com os quais eu cantava os divinos louvores a meu amantíssimo e dileto Pai. Estes começavam à hora das vésperas, e, embora não durasse muito, ficavam, todavia, a dileta mãe e José longamente absortos e elevados em êxtase, aprazendo-se muito o seu espírito e unindo-se a Deus, de modo assaz particular e perfeito. Eu, no tempo em que louvava a meu Pai, estava todo dedicado a Ele, ansiando por dar-lhe todo o prazer e agrado que ele desejava e merecia. Estava, contudo, com o olhar sempre voltado para meus irmãos, e urgia-me muito rezar por eles e adquirir-lhes o amor e o favor de meu Pai. Por isso, não deixava passar nem um breve tempo que não orasse por eles e lhes merecesse algum favor e graça especial. Terminados os louvores divinos, enquanto minha querida mãe e José estavam absortos, fruindo das divinas consolações, eu oferecia esses louvores a meu Pai, como suplemento pelas omissões e negligências de meus irmãos, em louvá-lo e bendizê-lo. E assim como meu Pai tinha muito prazer em ser louvado deste modo, eu lhe oferecia este gosto e aprazimento que lhe dava ao louvá-lo, em suplência por todos aqueles que, por não aplicar-se a tão santo exercício,
privam-se a si mesmos de grande mérito, e a meu Pai daquele gosto e prazer que, na verdade, recebe de quem o louva de modo tão acabado. Oferecia-lhe ainda o modo admirável com o qual eu o louvava tão perfeitamente, e com todo amor e atenção, em suprimento por aqueles que, ao louvá-lo, são tão desafeiçoados e distraídos. Suplicava-lhe que se dignasse receber aqueles meus louvores em suplemento por todos os meus irmãos desafeiçoados e ingratos, que jamais se recordam de louvar a sua infinita bondade e prestar-lhe o culto devido a tão grande majestade. Recebia tudo o Pai amoroso e mostrava-se contente, satisfeito e aplacado por todos, sendo-lhe tão grato e aceitos os meus louvores e as minhas súplicas, que tudo o que eu lhe pedia, em virtude destas, concedia-me com grande liberalidade e amor. Estendia-se depois mais além o meu desejo, e pedia ao Pai se dignasse dar aos meus irmãos desejo tão grande de louvá-lo naquelas mesmas horas, nas quais unia-me para louvá-lo a querida mãe e a José, seu esposo, e que estes desejo fosse acompanhado de grande amor, a fim de que superasse todas as dificuldades que em tão santo exercício costuma sugerir a meus irmãos o amor próprio e o excessivo cuidado com a saúde corporal. O Pai atendeu-me e concedeu-me quanto lhe pedia. Vi naquele instante como muitos se seguiriam a inspiração divina e reunir-se-iam para fazer tão santo exercício. Recebi com isto grande consolo, tanto pelo prazer de meu Pai, como ainda por ver cumprido meu desejo em parte. Por tudo rendi muitas graças a meu Pai. Era, todavia, assaz amargada esta minha consolação ao ver que muitos de meus irmãos, tão relaxados, negligentes e distraídos em tão santo exercício, e esta pena que experimentava era causada na maior parte por ver meu dileto Pai privado do gosto habitual, ao ser louvado com toda atenção, diligência e amor, e depois por ver meus irmãos privados de tamanho mérito. Louvam ao Pai somente com a língua, sem a devida atenção. Por isso, não são dignos do prêmio e em vão se afadigam, pois não dão gosto ao meu Pai e não alcançam a recompensa que ao invés se dá a quem o louva com a devida disposição, atenção e amor. Via tudo isso, então, esposa minha, e pedia a meu Pai desse-lhes particular auxílio e graça maior para praticarem aquele santo exercício com a devida atenção. Meu Pai prometeu-me fazer quanto eu dele reclamava. De fato, não deixou, nem jamais deixa de dar a todos particular auxílio e graça especial. Muitos, na verdade, aproveitam os divinos impulsos e os seguem, dando lugar no coração à graça divina. Numerosos, todavia, dela abusam e tornam-se mais obstinados, distraídos e negligentes. Por estes sentia grande pesar, e por aqueles muito me consolava. Não omitia, contudo, as preces por uns e outros. Por uns, a fim de que fosse cada vez mais fervorosos, atentos e diligentes. Por outros, para que se emendassem em fim de suas negligências, desamor e tibieza. Fazia-o de modo que meu Pai ficava aplacado para com os negligentes, e tépido, e muito mais inclinado a favorecer os diligentes e fervorosos. Havendo obtido de meu Pai todas as graças que lhe pedia para meus irmãos, agradecia-lhe por parte deles e principalmente por parte daqueles que, tendo recebido um não tão grande favor, isto é, haverem sido escolhidos para não tão santo exercício, não agradecem nem conhecem o favor particular que lhes faz o Pai, escolhendo-os com tanto amor e com tão profunda providência para serem os anjos da hierarquia terrestre e serem-no depois da hierarquia celeste e louvá-lo eternamente, começando no tempo, para durar por toda a eternidade. Na oficina.
Terminadas as minhas ofertas e petições, e obtido de meu pai tudo quanto anelava em prol de meus irmãos, e tendo-lhe rendido as devidas graças, pedia à minha querida mãe e a José que terminassem em que devia ocupar-me, enquanto eles se ocupavam no trabalho, a fim de obterem a necessária subsistência para suas pessoas e para mim. Este pedido causava-lhes muita confusão, mas como sabiam ser esta a vontade de meu pai, faziam-no com grande prontidão e amor. Ou mais das vezes, porém, como a querida mãe conhecia o desejo de José, seu esposo, atendia-o e mandava-me trabalhar com ele, ajudando-o em alguma coisa no seu mister de carpinteiro. E eu, inclinando a cabeça, prontamente obedecia. Era tão grande a caridade da querida mãe para com José que o mais das vezes se privava da minha companhia para que ele dela fruísse. Ia trabalhar com José por algum tempo, fazia algum serviço até que cheguei à idade de trabalhar. O santo homem muito apreciava ter-me em sua companhia, de tal modo que se desfazia em lágrimas de consolação e, conhecendo a vontade de meu pai, mandava-me e ordenava minhas ocupações. Fazia-as prontamente. Muitas vezes, enquanto ele se afadigava e estava cansado, eu lhe enxugava o suor com as minhas mãos e olhava-o com um grande amor e compaixão. Era o suficiente para aliviar-lhe a fadiga e restaurá-lo de tal modo que caía em êxtase de alegria. Oferecia depois ao Pai esta humilhação. Em verdade, era grande em relação à minha pessoa, por ser o verdadeiro Filho de Deus e Senhor do universo. Achava-me naquela vil oficina diminuído e era olhado por todos como filho de um pobre carpinteiro. Alegrava-me muito a humilhação e pequenez na qual me encontrava, e este prazer oferecia-o ao Pai em desconto por aqueles soberbos que, sendo realmente de condição humilde e inferior, querem ser tidos por grandes e fazerem-se estimar pelos outros. Rogava ainda a meu Pai se dignasse consolar todos os meus irmãos que se afadigam e cansam para obter a própria subsistência e o necessário. Como não podem fruir de minha presença visível, conforme dela fruía José, inspirava-lhes ao coração o modo de se consolarem, isto é, oferecendo-lhe esta fadiga a suportá-la por seu amor. Pois este motivo apenas, com a ajuda da graça divina, basta para consolar uma pessoa cansada e aliviar-lhe qualquer fadiga, por grande que seja. Prometeu-me fazer isto meu pai, e de fato não deixa de executá-lo. Embora a maioria de meus irmãos abuse desta graça e não dê ouvidos às inspirações divinas, estimando mais o sofrimento e o consolo que lhes vem das criaturas do que o enviado pelo Criador. Com mais boa vontade, se afadigam e trabalham por amor à criatura e por interesse próprio, do que por amor ao Criador e pelo bem de suas próprias almas. Sentia grande desprazer a este respeito, tanto mais que os via privados de tão grande bem. Trazia-me, porém, algum consolo ver alguns que, aplicados a dar gosto a meu pai, não têm outro alvo de suas fadigas senão cumprir a vontade divina. E por amor de meu pai fazem tudo de boa vontade. Assim sentem-se muito consolados e contentes. Com estes colabora principalmente a graça de meu Pai divino, que tudo lhes alivia. Na fadiga ficam contentes e consolados. Por tudo isso agradecia a meu Pai e impetrava-lhes maior graça. Aos outros impetrava luzes maiores para chegarem a conhecer o bem que por descuido perdiam. Santifica o trabalho. Enquanto me entretinha a trabalhar com José, não deixava de conversar com meu pai e pedir para os meus irmãos tudo o que sabia ser-lhes necessário à eterna salvação. O trabalho de minhas mãos não me impedia o trato contínuo com meu pai. Pedia-lhe ainda se dignasse conceder também a todos os meus irmãos graça semelhante, embora não pudesse ser de modo igual ao meu, por estar a divindade unida à minha humanidade. Não obstante, desejava que cada um conversasse sempre com seu divino Pai, do modo que lhe fosse possível e mais fácil, visto que meu Pai tudo vê e ouve,
sem que a criatura faça estrépito de palavras. Penetra os segredos dos corações e os pensamentos mais escondidos. Assim eu ansiava por que meus irmãos estivessem inteiramente atentos e tivessem sempre na mente e no coração a contínua presença de meu Pai. Conversassem com ele sem cessar, como eu fazia, sobre os interesses de sua eterna salvação. Meu pai consolou-me muito, prometendo-me quanto eu dele reclamava, embora essa minha consolação fosse logo amargurada por ver em meus irmãos tão pouca correspondência a tamanha graça, e como se deixavam vencer pelas ocupações exteriores, estando tão entregues a elas e atentos que nem sequer dedicam um pensamento ao que tanto os deveriam empenhar, porque disto depende, na maioria dos casos, o proveito espiritual deles. Se meu pai os encontra ocupados em pensar nele e tratar com ele, não deixa de olhá-los com amor e de entreter-se com eles, de comprazer-se, e por isso também está pronto a conceder-lhes quanto desejam. Ao ver que muitos de meus irmãos se ocupariam de contínuo em tão santo exercício, muito me alegrava e dava graças a meu Pai, e em suplência por aqueles que nisto falham, oferecia-lhe meu desejo, deveras muito grande, de que todos estivessem ocupados com isto, sem interromperem jamais tão santo exercício. Junto da mãe. Depois de haver dado algum alívio a José, pedia-lhe licença para ir ao encontro de minha querida mãe. Na verdade, muito me empenhava em consolá-la com minha presença e ainda ansiava entreter-me com ela, por ser no mundo a criatura mais cara a meu pai e a mim, e sumamente amada por mim devido às suas excelsas e raras virtudes. O grande amor que lhe dedicava, como sendo minha verdadeira mãe, estimulava-me a ir para junto dela. Não podia permanecer muito tempo longe. Ia, como vos disse, frequentemente revê-la e com figura de afeto saudava-a. Ela prostrava-se a meus pés logo que me via. Não deixava de abraçá-la amorosamente e soerguê-la do chão. Saudando-nos mutuamente com afeto, fruíamos da presença um do outro e por algum tempo nos entretínhamos a discorrer sobre as grandezas de meu divino Pai. Apesar de estar ela a este respeito bem informada, não obstante ficava cada vez mais iluminada. As grandezas divinas são imensas e infinitas as divinas perfeições. Por mais que uma criatura consiga apreendê-las e entendê-las, sempre lhe restam coisas assaz maiores a entender e a apreender. Em tais ocasiões, rogava ao Pai que, ao fazer as almas de alguns de meus irmãos, por ele amados, e que o amam, sentirem a sua ausência, se dignasse logo retornar sensivelmente com a divina presença a consolá-los, não deixando por muito tempo de fazê-los experimentar a sua visita, acompanhada das consolações divinas, a fim de que as almas cresçam mais no desejo e no amor dele. Efetivamente, quanto mais a alma o experimenta, tanto mais fica faminta e desejosa. Pedia-lhe com grande instância, pois conhecia a fraqueza de meus irmãos. Sem consolação se portam por pouco tempo, se o Pai não os assistir de modo particular, como realmente faz a tantos. O Divino Pai atendia todos os meus apelos e eu me demonstrava grato, agradecendo-lhe por parte de meus irmãos. Isto era muito agradável ao meu pai. Por esta razão, achava-o sempre pronto e disposto a conceder-me quanto dele esperava. A hora da refeição. Estando, pois, em tantos entretenimentos com minha querida mãe, chegava a hora de tomar algum alimento para manter a humanidade. Tendo minha querida mãe preparado uma pequena porção, eu avisava José que viesse também ele refazer-se. Mandava-me abençoar a comida. Eu obedecia e fazia tudo com muita graça e jovialidade, de tal modo que só ao ver-me praticar aquele ato ficavam plenamente saciados e pouco alimento tomavam. Caíam em êxtase bem frequentemente, também ao ver-me comer.
Era o melhor condimento de sua refeição, a qual constava na maioria dos casos só de pão. Mas, com frequência, naquele pão, percebiam a graça espargida por minha bênção. Após havermos tomado a parca refeição, dávamos juntos as devidas graças ao Pai, da maneira que já disse em outra ocasião, isto é, igualmente por parte de todos os meus irmãos, e em particular por aqueles que, depois de terem se alimentado, nem ao menos elevam a mente ao Pai para agradecer-lhe. Santa Recreação. Terminadas as graças que juntos dávamos ao Pai, entretínhamos-nos por certo espaço de tempo em conversas alegres, isto é, acerca das magnificências da pátria celeste, dos prazeres lá existentes, dos lugares eminentes preparados para aqueles que tiverem a sorte de lá entrar, mais ou menos segundo os seus méritos, ou ainda sobre as divinas perfeições e outros assuntos aprazíveis à alma de minha mãe e de José. Concluído o breve discurso, José ia trabalhar e ficava minha querida mãe ainda a fazer seus trabalhos. Neste interim, eu ofereci ao Pai aquele recreio tão santo que juntos tivéramos. Pedia-lhe se dignasse aceitá-lo em suplência por todas as faltas de meus irmãos, os quais parecem não saber recrear-se senão em mundanidades e nas baixezas desta mísera terra. E como eu bem via que muitos iam mais além, uma vez que suas recreações jamais terminam sem ofensa a meu pai e ao próximo, sentia grande dor e rogava ao Pai lhes perdoasse tão grande erro e recebesse minhas ofertas em desconto daquelas ofensas. Pedia-lhe ainda se dignasse inserir-lhes nos corações e nas mentes pensamentos sobre as coisas santas, máxime sobre sua infinita bondade, poder e grandeza, e acerca da glória do paraíso, do prêmio preparado para quem o teme e ama. Via como a meu pai muito apraziam tais ofertas e súplicas, e mostrava-se pronto a conceder-me quanto lhe rogava. Com isto, muito me alegrava e agradecia-lhe. Este prazer, contudo, era bastante amargurado ao ver pouca correspondência da maioria de meus irmãos. Não dão ouvidos às divinas inspirações, não sabem recrear-se senão com as coisas visíveis. Muitas vezes, como vos disse, todas as suas distrações são manchadas de culpas. Ofendem ao Pai e ao próximo, que devem amar e olhar com amor e caridade. Trazia-me algum conforto ver alguns que, na verdade, passam a recreação inteira a tratar do que eu desejava para a glória de meu Pai e proveito de suas almas. Recolhe-se a orar. Havendo estado por algum tempo em companhia da querida mãe, afastava-me também dela e, genuflexo em terra, num ato de humildade, orava ao Pai e pedia-lhe com maior ardor pela salvação de meus irmãos. Nas orações que fazia, retirado à solidão, dava algum desafogo à dor que sentia. Então, mais do que nunca, se me representavam ao vivo a multidão das ofensas feitas ao Pai. Via um por um todos os meus irmãos negligentes a andarem pelo caminho da perdição. Não podendo então opor um dique a tantos males, suspirava e chorava essa dureza e obstinação. Oferecia os suspiros e as lágrimas ao querido Pai e pedia-lhe opusesse um dique qualquer a tantas ofensas. O Pai me ouvia com gosto e atendia às minhas súplicas. Oferecia-me inteiramente a ele como remédio a tantas ofensas. Expunha-me aos rigores de sua justiça, desejoso de satisfazer plenamente a ele. Com isto, redobrava as instâncias ao Pai de que acelerasse o tempo de minha paixão, a fim de que imediatamente opusesse um dique a tantos males e se remediasse a ruína de tantas almas, a andarem para a perdição. Ainda ansiava porque a justiça divina fosse logo plenamente satisfeita devido às tantas ofensas recebidas, sabendo que só a minha morte seria suficiente para aplacá-la e dar-lhe satisfação desejada, a chegada do tempo determinado, e todo momento parecia-me longo, devido ao anelo e à expectativa dela.
Dor de Maria. Concluída a oração, voltava para junto da querida mãe, a qual, vendo-me, na maioria dos casos, muito aflito e triste, sem ousar perguntar-me a causa da dor, afligia-se bastante. Embora já soubesse o que eu tinha, pela mútua correspondência entre nossos corações. Às vezes eu a escondia para dar-lhe ocasião de mérito, porque muito mais se afligia quando não sabia a causa de minha dor. E tinha dúvida se teria sido ela que, por inadvertência, dera-me ocasião de sofrimento. Às vezes, pois, consolava-a, descobrindo-lhe o motivo de minha dor. Em outras ocasiões, porém, ocultava-a, para que fosse também ela e merecesse mais. De outras, entretinha-me com ela, desafogando a minha pena, chorando amargamente, e ela fazia-me companhia. Nós dois oferecíamos ao Pai nossas lágrimas, nossa dor, em desconto de tantas ofensas que recebia do gênero humano. Como a companhia de minha querida mãe e o desabafo com ela de minha dor me proporcionavam algum consolo, pedi ao Pai se dignasse providenciar pessoas que se compadecessem de meus irmãos angustiados e dessem-lhes algum conforto nas aflições. Sabia que o Pai me ouvia e conhecia bem que jamais deixaria de tomar tal providência em favor de qualquer um que dela tivesse necessidade. De fato, não há pessoa, por aflita e angustiada que seja, que não encontre quem lhe dê alívio. Aqueles que não o encontram nas criaturas, venham a mim, porque estou sempre pronto a consolá-los. Se não ouvem as minhas palavras sensíveis, sentirão, contudo, em seus corações o consolo e a minha visita por meio da graça, a qual pode consolá-los melhor do que qualquer outra criatura. Com José. Terminadas minhas súplicas e ofertas, pedi a licença à querida mãe e ia procurar José, que estava se cansando no trabalho. Encontrando-o, em geral, muito cansado e aflito, consolava-o com minha doce presença. Olhava-o com os olhos compassivos e animava-o à fadiga que de bom grado suportava por meu amor. Considerava-se feliz de poder despender-se pela minha manutenção e a de sua dileta esposa, embora ficasse às vezes muito cansado e aflito. Consolava-se muito ao ver-me em sua companhia. Eu não pedi ao Pai concedesse graça semelhante a todos os meus irmãos que se afadigam por meu amor, pela própria subsistência e ainda por questões concernentes à honra e glória de Sua Divina Majestade, a fim de que com este consolo, embora invisível, se consolem e animem diante do cansaço. Tudo me prometia o amoroso Pai, como de fato o realiza. Com a divina graça e a presença invisível os consola. Embora muitos fiquem privados deste consolo por culpa própria, porque as fadigas não são assumidas por um fim reto, nem endereçadas à glória de meu Pai, mas aceitas por finalidades tortuosas, interesseiras ou vaidosas, que os privam do mérito e de consolo divino. Sentia grande desprazer a respeito deles e angustiava-me muito. Na verdade, toda a minha vida foi um contínuo sofrimento. Era tanto mais tormentoso porque sofria na alma a parte mais nobre e sensível. E como amava muito a todos os meus irmãos e desejava-lhes todo o bem, ao vê-los perderem todas aquelas graças e favores que eu lhes merecia com tanta diligência e solicitude, experimentava imenso pesar. Era-me contínuo e penoso exercício. Sofria, pois, martírio bem mais cruel, e há de lacerar meu coração, ver as ofensas feitas ao querido Pai. O amor que lhe devotava era infinito, e por isso era assaz grande dor a transpassar-me a alma e manter-me em contínua aflição. Não existe intelecto que possa compreender quanto sentia na alma este grande martírio. Como somente eu tinha claro conhecimento do mérito de meu Pai, e só eu conhecia a grandeza das ofensas infligidas, por isso apenas eu sei quanto maior era minha dor e meu pesar. Oferecia, portanto, a todo instante este grande martírio de penas ao Pai, em desconto das numerosas ofensas que continuamente recebia a fim de ser aplicada à justiça divina, sumamente irritada pela multidão de iniquidades.
O que mais me aumentava a aflição era ver que meus irmãos não se incomodavam e pouca conta fazia das ofensas que incessantemente estavam infligindo. Pedi ao Pai retirasse os castigos e usasse para com eles de sua infinita misericórdia, perdoando-os, esperando a penitência, estimulando-lhes as consciências ao arrependimento, à emenda dos próprios erros e à devida estima de sua graça e de sua honra. Reconhecessem a obrigação em que incorrem de honrarem e amarem o Criador. Estas súplicas apraziam a meu Pai e dileto, a meu amoroso e dileto Pai, que se mostrava também ele desejoso de ser por todos temido e amado, não já por interesse próprio, pois ele disto não tem necessidade alguma, mas pelo bem daqueles que, portando-se quais verdadeiros filhos, tornam-se dignos de sua graça e de seu amor. Sendo, portanto, por ele amados e estando em sua graça, tornando-se, por conseguinte, dignos de eterna glória, que meu Pai lhes preparou. Feitas todas essas preces e obtidas as mencionadas graças para meus irmãos, agradeci ao dileto Pai por quanto me concedia em prol de meus irmãos. Agradecia-lhe ainda pelo amor com o qual se dignava ouvir-me, pelo agrado que encontrava em mim. Rogava-lhe atendesse igualmente aos meus irmãos, ouvindo e escutando seus justos pedidos. Agradecia-lhe também por parte daqueles nos quais ele se comprazia por bondade e que, sem refletir nisto, deixam frequentemente de agradecer ao Pai pela complacência que neles deposita. Supri esta omissão. Agradecia depois ao Pai por todos os respiros que davam a criaturas, porque tudo era dom de sua beneficência. A criatura não pode por si mesma respirar sem a graça de meu Pai. Agradecia-lhe pelo ar que lhes concedia para nutri-las e conservá-las, pelo alimento para mantê-las, em suma, por tudo o que o Pai criou para o bem e a manutenção das criaturas. Por tudo agradecia e suplicava-lhe se dignasse manter e conservar o que ele havia criado, para o bem e a subsistência das criaturas. Agradecia-lhe por tudo e suplicava-lhe se dignasse manter e conservar o que ele havia criado para benefício e utilidade do homem. Fazia a miúde este agradecimento e preces por parte de todos em geral, e depois por parte de cada um, em particular. Isto agradava muito a meu Pai, e assim dava-lhe gosto e satisfazia pela obrigação de meus irmãos. Depois de haver praticado todos esses atos no meu íntimo, relativamente ao Pai, sentia grande consolação pelo prazer dele e pela utilidade de todos. Mas quão amargurada era minha consolação, quando depois, ao volver o olhar para meus irmãos, via-os tão ingratos e desagradecidos para comigo e pagar-me com ingratidão. Esta sua ingratidão, esposa minha, traspassava-me o coração de pesar, pois enquanto eu me consumia todo inteiro em seu favor, eles não têm um só pensamento de gratidão para comigo, ao menos para agradecer-me. Como ficava aflito por vezes ao representar-me ao vivo mentalmente todas as ingratidões de meus irmãos, tão beneficiados por mim e tão ingratos para comigo. Via como entre si empregavam tanta afeição, tantos agradecimentos, tanto empenho pelos mútuos serviços, com os quais me alegrava. Mas ao ver que só de mim vivem esquecidos, como se nada tivesse feito por eles, afligia-me muito, e assim temperava-se com amargura toda a consolação. E à medida mesma em que me regozijava de tratar com meu amoroso Pai dos interesses de meus irmãos, afligia-me depois vê-los tão esquecidos e desafeiçoados para comigo. A bênção dos seus. Terminados todos os atos de súplica e de agradecimento, ia-me entretendo com José, enquanto o ajudava no trabalho. Depois de algum tempo, deixava-o para ir conversar com minha mãe querida, que vivia um ardente desejo de amor quando não me tinha à vista, a mim, seu amado filho. José ficava muito confortado por ter usufruído de minha companhia por algum tempo, e ele mesmo me mandava ir consolar a sua amada esposa, ciente da pena que lhe adivinha de minha ausência.
Tinha caridade perfeita, pois se alegrava de privar-se da consolação para ser consolada a esposa amada. Quando me afastava deles, procurava seu beneplácito e pedia a bênção, tanto à querida mãe como a José. Causava-lhes este ato de submissão e humildade muita confusão. E uma vez que eu o reclamava, depressa abençoavam-me, mas primeiro prostravam-se em terra, pedindo a graça e a bênção de meu pai. Depois abençoavam-me com grande amor e humanidade. Também eu humildemente recebia a bênção, e depois de havê-la recebido, invocava sobre eles a bênção de meu pai, o qual concedia em abundância. Com esta bênção, impetrada por mim, ficavam muito confortados e consolados, de modo que depois não sentiam tanto pesar por minha ausência, que seria insofrível. Mesmo de um só momento, por ser tão grande a consolação e a alegria causada à sua alma por minha presença visível. Assim, ficar privados dela por um momento ser-lhe-ia tormento e pena insofrível. Oferecia, por conseguinte, esta submissão e ato de humildade a meu pai e pedia-lhe, enfim, e perdia-lhe, em virtude deste ato, se dignasse dar muita graça a todos os meus irmãos, a fim de que a minha imitação não desdenhassem humilhar-se e sujeitar-se não só a seus maiores e iguais, mas ainda aos inferiores. Pedia-o para todos, mas especialmente, contudo, para os religiosos, porque esta virtude lhes é muito necessária. Assim como a soberba e a ambição têm nos espíritos das criaturas grande força, há necessidade de graça maior para abstê-la e dominá-la. Por isso procurei obter-lhe essa graça de meu pai, o qual se mostrou muito pródigo, prometendo-me conceder a cada um quantas fossem precisas, segundo o respectivo estado. Então, apresentou-se-me ao Espírito toda a graça que meu pai havia de dar a meus irmãos. Ao ver tamanha abundância de graça, dada com tão grande amor à criatura, de tal modo ingratas, fiquei muito confundido por parte de meus irmãos e muito admirado da bondade de meu pai. Agradecia-lhe com afeto assaz grande, enquanto por meu amor mostrava-se tão pródigo de suas graças para com meus irmãos, os quais via um a um. Por causa daqueles que aproveitavam alegremente, alegrava-se-me muito, e relativamente aos que abusavam dela, sentia grande desgosto. Por uns rendia graças a meu pai, e impetrava-lhes graça maior. Por outros, pedia perdão de sua negligência e suplicava não retirasse deles sua graça, contanto que resolvessem prevalecer-se dela. Para alguns via que era muito útil esta súplica, porque no fim se emendavam, mas para outros não, porque devido à obstinação, a graça divina não produzia em sua mente impressão alguma, e assim acabavam mal, sob o reinado da soberba e da ambição. Estes deixavam-me muito amargurado, e principalmente se eram pessoas dedicadas ao serviço divino. Estas últimas me afligiam mais, por estarem mais estreitamente unidas a mim. Daí ser imenso o meu pesar. Assim sempre me achava angustiado, devido aos meus irmãos desobedientes e ingratos. Ofereci estas aflições ao Pai, para que se aplacasse a sua ira e ficasse satisfeita a sua justiça. Com Maria Santíssima. Ia em seguida ao encontro da querida mãe. Logo que me via, consolava-se inteiramente pelo ímpeto do amor e do respeito à majestade da divindade que em mim discernia. Prostrava-se em terra adorando em mim a divindade e em seguida adorando-me como filho de Deus. Erguia-se depois e acolhia-me amorosamente como seu filho. Jamais se lamentou de minha demora em ir procurá-la, por mais que o amor lhe trouxesse para isso forte motivo. Se a encontrava em oração, o que era muito frequente, punha-me também eu a orar com ela. Se a achava a trabalhar, entretinha-me com ela em sagrados colóquios. De qualquer modo que a encontrasse, trazia-lhe suma alegria. Durante a oração, unia a mim de modo especial e elevava muito mais a sua mente à contemplação das coisas divinas. Se trabalhava, recreava-lhe o espírito com profundos discursos.
explicando-lhe as perfeições divinas. Muito se afervorava e ficava bem instruída. Frequentemente caía em êxtase ao ouvir, pois eu o fazia com muita graça. A miúde eu omitia isso, de modo que não podia se alegrar, senão seu espírito de repente se elevava e ficava absorto em Deus. Desejava ela que todos aqueles que me ouvissem proferir uma palavra, o que acontecia muito raramente, fossem raptados e cativos de amor, como lhe sucedia. Mas porque as almas daqueles que às vezes me ouviam não tinham as disposições que ela possuía, não se realizava seu desejo. Produzia em numerosas pessoas bem dispostas bons efeitos, principalmente nas simples criancinhas, as quais de bom grado se aproximavam de mim. Havendo tratado por algum tempo com a querida mãe, afastava-me para retirar-me sozinho e rezar. Oferecia ao Pai aquele tempo tão bem empregado e aqueles santos entretenimentos, e agradecia-lhe pelo consolo que minha pessoa trazia à querida mãe e também a José, quando me entretinha com ele. Reconhecia que tudo do Pai provinha e tudo referia a ele, qual dono, como se nada possuísse de próprio, conquanto tivesse a divindade. Oferecia-lhe este ato de humilhação em suplência por aqueles que, tendo recebido tudo de Deus, referem a si mesmos aqueles dons que em verdade receberam de meu Pai, só por bondade. Com estas fortes ofertas vinha satisfazer a justiça divina, que as criaturas muito irritavam, por usurparem e referirem a si mesmas aqueles dons que lhes são atribuídos só por divina liberalidade. Com isto, tornam-se indignas e incapazes de receber novas graças. Aplacava-se muito o Pai com estas ofertas e mostrava-se disposto a conceder novas graças também a estes tais, por minha causa, uma vez que, ao receberem novas luzes e novas graças, muitos se rendem e, verificando o próprio erro, emendam-se e reconhecem prover de Deus tudo o bem que neles existe. Suplicava também que por aqueles entretenimento com minha querida mãe, tão de seu agrado, se dignasse inserir no coração de todos os meus irmãos vivos, vivo desejo de entreterem-se com discursos santos e assuntos proveitosos ao espírito, a fim de que ao desejo se acrescentasse a obra e assim viesse às almas a recrearem-se santamente para próprio proveito e satisfação do dileto Pai, que muito aprecia ver seus filhos totalmente perfeitos, como ele é perfeito e santo. Ao ver que para as almas bons sentimentos derivam das santas conversas, as quais lhes servem de fole para afervorá-las no serviço divino e na prática das virtudes, era-me premente e continuamente o suplicava ao Pai, que fosse neste particular pródigo de graça e concedesse luzes sobre este ponto aos seus mais íntimos servos, a fim de que não só eles praticassem, mas fizessem com que também o próximo o cumprisse. Realmente, esposa minha, esteja certa de que as criaturas não fazem ação alguma, não têm pensamento, nem movimento, nenhuma palavra proferem, que eu em tudo e por tudo não lhes houvesse merecido as graças necessárias, a fim de o fazerem com toda a perfeição requerida, para que todas as suas ações sejam agradáveis ao Pai. Por ele aceitas, façam-se dignas daquela recompensa que o Pai declarou dar-lhes com tanta liberalidade. Por isso, eu lhe ofereci as minhas operações, todas perfeitas e santas, e assaz agradáveis ao Pai, pois via as obras de meus irmãos tão imperfeitas, não merecedoras de prêmio, não aprazíveis ao Pai. Ele só pode apreciar as coisas perfeitas e santas, por ser a santidade mesma. Ao receber todas as obras que eu lhe oferecia, em suplência pelas faltas de todos os meus irmãos, apraziam ao Pai as minhas obras, como se houvesse sido de meus irmãos, e assim ficava plenamente satisfeito, enquanto eu fazia todas as minhas obras para a glória de meu Pai e para o bem de todos os meus irmãos, sem excluir um só. Depende deles o fato de não obterem o fruto de tantas obras minhas, pois se tornam indignos delas quando não lhes dão importância alguma, nem atenção
querendo justamente viver na própria vileza e miséria, sem jamais voltar o pensamento para o que eu fiz por seu bem, a fim de oferecê-lo de novo ao Pai, o que muito lhe agradaria, e procurar imitar-me em todas as ações. Vivi na terra para deixar-lhes vivo exemplo do modo com o qual devem agir para se tornarem gratos a meu Pai e dignos da eterna bem-aventurança. Jesus em oração. Afastando-me da querida mãe, retirava-me sozinho a orar por algum tempo, enquanto eles se dedicavam ao trabalho manual para ganharem o pão necessário. Embora o espírito ficasse unido a mim na oração, principalmente da querida mãe, que com luz superior entendia tudo o que eu estava fazendo e unia-se a mim a orar. Estava eu, como de costume, de joelhos em terra, a cabeça inclinada, em alto humildade reverente, devido à presença do Pai, com as mãos ora juntas, ora cruzadas no peito, ora em forma de cruz. E isto era o mais frequente para manter a memória do modo com o qual estava decretada a minha morte naquela posição. Punha-me na presença do Pai, e embora sempre o estivesse, não obstante no ato de orar, colocava-me assim, de modo especial e suplicante, porque, como fazia tudo por meus irmãos, representava a pessoa deles na presença do Pai. Antes adorava-o em nome de todos e invocava sua ajuda. Muitas vezes, nas orações que fazia, encontrava o Pai muito irado pelas ofensas que continuamente recebia e mostrava para comigo seu rigor, enquanto eu representava diante dele todo o gênero humano. Traspassava-me o coração ver a cólera do Pai, e então, prostrado, face em terra, com lágrimas e suspiros, pedia-lhe que quisesse se aplacar, oferecendo-me o sofrer, os golpes de sua ira, e repetindo-lhe a miúde: meu coração está pronto, ó Deus. Dizia-lhe: Pai amantíssimo, justa é a vossa ira, enquanto inumeráveis são as ofensas que recebeis continuamente. Mas rogo-vos aplacar-vos, se bem que eu represente diante de vós todo o gênero humano. Recordai-vos, contudo, que sou vosso unigênito filho. Portanto, como tal, olhai-me, e por aquela complacência que em mim puseste, pela obediência que eu vos prestei, ao fazer-me homem, por estas lágrimas e suspiros, peço-vos aplacar a ira. Volvei também o olhar para a vida que devo viver de modo difícil, para a paixão dolorosa, para a penosa morte. Por conseguinte, de tudo isto não é suficiente para aplacar-vos. Segui, pois, a vossa ira e descarregai sobre mim os mais duros flagelos. Estou pronto a sofrê-los para aplacar-vos e satisfazer pelas ofensas que vós, de modo contínuo, infelizmente recebeis do gênero humano. O peito irado de meu pai enternecia-se com tantas súplicas. De fato, mostrava-se aplacado, abraçando-me com amor paterno, qual próprio e verdadeiro filho, e declarando pôr em mim toda a sua complacência. Neste ato amoroso, revelava-se aplacado também para com o gênero humano, por haver recebido de mim a devida satisfação em nome de todos. Ao verificar eu que o Pai estava aplacado, ia adiante e suplicava-lhe que, em virtude daqueles meus atos, tão de seu agrado, se dignasse dar semelhante sentimento a todos os meus irmãos, a saber, quando percebem que está irado contra eles, devido às ofensas recebidas. Humilhem-se em sua presença e façam os devidos atos para aplacar a sua ira. Oferecendo-lhe os meus méritos, mostrem-se prontos também a dar-lhes de seu lado a devida satisfação e protestem sofrer todas as penas que, para satisfação de suas culpas, a divina justiça enviar-lhes. Com estes atos, principalmente, aplaca-se a ira de Deus. Revelava-se muito inclinado o Pai a conceder com as minhas preces e não deixa de dar luzes e graças a cada um para praticar os mencionados atos. Embora muitos não façam conta disso e, em consequência, não alcancem os devidos efeitos, o Pai amoroso jamais deixa de fazer tudo aquilo que me havia prometido. Mas é tão grande a miséria humana e tanto se deixa cegar pelas próprias paixões e o amor de si mesma, que na maioria dos casos torna-se insensível não só à graça e às luzes que lhe comunica meu Pai, mas também os golpes de sua ira,
e atribui ora a um acidente, ora a outro, o que na verdade lhe é enviado pela justiça divina. Se não quer arrepender-se e humilhar-se com as luzes e com as graças, humilha-se e corrija-se com os castigos. Considerava todas essas coisas e sentia muito pesar. Suplicava ao Pai tivesse piedade de tamanha miséria que via em meus irmãos. O Pai se demonstrava muito amante e fazia-me ver como Ele, na verdade, faz todo o necessário para que possa cada um viver santamente, e dizia-me: Amado filho, que mais devo fazer que não faça para a salvação de cada um? Que amor, que solicitude mais diligente hei de ter, que não tenha a cada um, em geral e em particular, segundo as respectivas necessidades? Em verdade, ao ver quanto cuidado, amor e solicitude dedica o Pai a todas as criaturas, ficava muito confundido por parte delas e agradecia-lhe em nome de todas, em geral e em particular, segundo a medida em que, por ser-lhe preciso, haviam recebido de meu Pai. Convida a mãe e a José ao louvor comum. Tendo estado assim por algum tempo a orar em ato humilde, conforme dito acima, chegava a hora de cantar os louvores ao Pai e inspirava os corações da querida mãe e de José que se preparassem a unir-se a mim para louvarmos o Divino Pai. Vinha logo a querida mãe com José, seu esposo, deixando imediatamente o trabalho. Aproximavam-se de mim. Se me encontravam às vezes muito triste e lacrimejante, compreendendo a causa disso, consolavam-me com palavras compassivas e amorosas, tanto mais que era de pouca idade. Adiantavam-se para acariciar-me com grande afeto, sem jamais perder a reverência devida à majestade que em mim divisavam. Agradavam-me muito aqueles santos afetos, principalmente os da amorosa mãe. Com isso tinha algum alívio. Logo o referia ao Pai e pedia-lhe que, pelo alívio recebido daquelas almas santas, se dignasse consolar meus irmãos aflitos por intermédio de pessoas virtuosas, comunicando-lhes a virtude de consolar por palavras as suas almas angustiadas. O Pai tudo me concedia. Realmente, esposa minha, jamais tinha algum alívio, de qualquer parte que fosse, que logo não pensasse em meus irmãos e procurasse obtê-lo também para eles. Tão grande era o amor a eles dedicado, que todos os meus pensamentos eram aplicados em merecer-lhes sempre novas graças e procurar que fossem auxiliados e aliviados em todas as necessidades. Os louvores divinos. Começando depois a cantar os louvores divinos com a querida mãe José, alegravam-se muito seus corações e inflamavam-se cada vez mais do amor divino. Ouvindo-me, caíam em êxtase de alegria. Alegrava-me muito também eu ao ver que o Pai se comprazia naqueles louvores, principalmente por lhes estarem unidos ainda aos meus. Neles encontrava perfeita glória e complacência. Estavam ali multidões de anjos em homenagem a ouvi-los. Também eles, jubilosos, atônitos ao escutar-me, louvavam o Pai e o exaltavam pela obra realizada de mandar-me ao mundo, a mim seu unigênito, no qual tanto se comprazia. Naquele tempo, tornava-se o lugar onde eu habitava mais do que paraíso. Nisto, lá me achava eu, que estando unido à divindade, não me separava do Pai. Lá se encontrava ainda a querida mãe, já constituída rainha dos céus, e a multidão dos anjos que se reputavam assaz, favorecidos por serem admitidos a fazerem minha corte, a mim e a sua rainha. Como tal, sempre reconheceram minha querida mãe e a obsequiaram. Terminados os louvores divinos, oferecia-os como de costume ao Pai, em nome de todos os meus irmãos, e pedia-lhe, pela complacência que tinha em ouvir-me, se dignasse receber os louvores que lhe retribuiriam, que tributariam todos os meus irmãos e comprazer-se neles. Se não merecessem sua complacência, por não serem
efetuados com a devida atenção e reta intenção, recebesse os mesmos em suplência dessas faltas. Na verdade, sabia que o Pai nisto se comprazia, pois gosta muito de ser louvado pelas criaturas. Se os louvores realmente não partem de um ânimo muito iníquo e de um coração perverso, incapaz de louvar a seu Deus como deve e por isso lhe causa gosto. Aprecia todos os demais, embora não sejam dados inteiramente com a devida atenção, porque eu satisfiz por eles. Compadecendo-se da fragilidade humana, o Pai neles se compraz, considerando os méritos de minha pessoa. E como terminados os louvores divinos, ficava com vivo desejo de louvá-lo novamente sem jamais me cansar. Oferecia tal anelo ao Pai e pedia-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos vivo anseio de louvá-lo continuamente. Neste louvor não tivessem tédio ou tristeza, mas consolo de espírito, e refletirem que davam com aqueles louvores sumo prazer ao Criador. Prometeu-me fazê-lo, Pai, contanto que aqueles que se põem a louvá-lo façam-no com as devidas disposições. Como ele gosta de ser louvado, dará consolo e gosto também àqueles que o louvam. Mas se estes depois pensam em tudo, menos em dar gosto a seu Criador, é certo que o Pai não lhes concederá aquele gosto que protestou dar-lhes. Se este nisso pouco se compraz, é certo que eles, em consequência, sentirão pouco ou nada, enquanto do prazer do Pai resulta o gosto deles. Pois o Pai se mostra liberal para quem não é avaro neste ponto e faz-se muito aprazível às criaturas das quais recebe gosto e prazer. Ao ver que nisto andavam muito omissos todos os meus irmãos e muito poucos eram os que realmente o louvariam como deviam, sentia grande pesar. Em vista do diminuto prazer de que meu pai e da pouca vantagem e consolação que eles obtinham. Terminadas as ofertas e havendo alcançado do Pai quanto desejava para meus irmãos, agradecia-lhe e oferecia-lhe estes agradecimentos em nome de todos, a fim de suprir pelas faltas de todos nesta parte. Agradecia-lhe ainda por parte de todos aqueles que o Pai escolheu para o exercício tão santo de louvá-lo por vocação e de modo particular, graça muito grande e de poucos conhecida e estimada. Por esta razão, muitos falham neste ponto, não dão ao Pai as devidas graças por havê-lo escolhido e destinado a tão santo exercício, que traz tamanha glória e prazer ao Pai, e é tão útil a eles, porque a cada palavra podem merecer um grau de glória, assim como dão glória ao Pai mediante cada palavra. A mesa comum. Concluído isto, chegava a hora de tomarmos algum alimento para a conservação da humanidade, a hora por nós determinada. Ia a querida mãe preparar a mesa com pouco alimento e José às vezes ficava comigo. Abrindo inteiramente o coração, dizia-me quanto me amava e como desejava que eu estivesse provido do necessário. Às vezes faltava também o alimento indispensável. Afligia-se muito por ver-me naquela idade tão necessitado, pois às vezes não tinha com que sustentar-me. O Pai o permitia para exercitar as virtudes de seu servo. Consolava-o naquela aflição com palavras amorosas e agradecidas por seu afeto inteiramente atento e solícito por minha subsistência. Quando se consolava, pedia-me que consolasse sua amada esposa, porque ela também estava aflita por ver-me tão pobre, uma vez que eles não tinham meios de sustentar-me. Quando havia alguma coisa para comermos, íamos tomá-la, preparada pela querida mãe. Como de costume, eu dava a bênção e comíamos aquela parca refeição. No entanto, eu fazia os habituais atos e súplicas ao Pai por todos os meus irmãos, como disse a Lures, e em seguida juntos rendíamos as devidas graças. Quando não havia o que comer e José com sua esposa estava aflito, consolava-o de muitas maneiras. Às vezes fazia com que preparasse a mesa, dada a bênção, sentados todos os três,
nada havia para quebrarmos o jejum. Fazia-lhes então um pequeno discurso sobre a mesa que o Pai tem preparada no céu, para aqueles que o servem e amam. Ficavam eles plenamente saciados e com esta refeição consolava-os. Outras vezes mandava pôr à mesa, chamava à parte a querida mãe e José, exortava-os a pedirem ao Pai que os provesse do alimento necessário à subsistência. Então o Pai mandava comida por mãos angélicas ou nos provia também através de algumas criaturas, por vezes a esmola de um pão. Então íamos nos refazer, rendendo as devidas graças ao Pai. Esta provisão, porém, nos adivinha se era requerida por extrema necessidade e não havia outro recurso, o que era raro, uma vez que sempre, tanto a querida mãe como José, trabalhava para ganhar o pão necessário a eles e a mim. Nestas situações tão precárias, agradecíamos juntos ao Pai pelo favor concedido de nos dar ocasião de experimentarmos a indigência e acharmos-nos tão pobres. Disto muito me regozijava por me ser essa virtude tão cara. Sem dúvida, esposa minha, sofria muitas vezes, em idade tão tenra, fome e sede, e isto muito me alegrava, por ter ocasião de oferecer ao Pai aquele sofrimento em desconto por meus irmãos, e principalmente por aqueles tão desordenados neste ponto, que parecem estar no mundo apenas para satisfazer a gula. Aplicam-se inteiramente a procurar alimentos requintados e abundantes iguarias. Quando, no entanto, me achava nesta situação de tamanha pobreza, apresentava as habituais preces e ofertas ao Pai. Pedia-lhe, conforme disse a Liures, que provesse a todos a necessidade de meus irmãos pobres, desse-lhes resignação e confiança em sua caridade paterna, a qual não deixa de prover as necessidades de cada um e de todos em geral. Pedia-lhe muito que dignasse prover de modo particular e mesmo maravilhoso a todos aqueles que, sendo ricos de bens temporais, deles se despojam por seu amor. Dão duro ao próximo carente, dão tudo ao próximo carente e retiram-se para levar vida inteiramente pobre a fim de me imitarem. Ao ver todos os seus sofrimentos e reconhecer quanto careciam da providência divina, pedi ao Pai lhes desse grande confiança nele e simultaneamente os provesse do necessário. O Pai, com grande liberalidade, mo proveu e ainda ter cuidado particular deles, sem jamais deixar faltar-lhes o indispensável e enriquecê-los de grande mérito. Se algumas vezes lhes dá motivo de desconfiar, deixando de provê-los imediatamente do necessário, falo porque com isso adquirem maior mérito, permanecendo fortes e constantes na confiança nele, porque se difere, jamais deixa de fazer quanto prometeu e cuida particularmente deles. Os meninos e Jesus. Prosseguia já no mencionado modo de viver dia e noite, jamais descuidando por um só momento o exercício contínuo de ofertas e súplicas ao Pai, em prol de meus irmãos. Estava na maioria dos casos retirado, desconhecido de todos, e tratando apenas com minha querida mãe e José. Não obstante, vinham às vezes os pequeninos de minha idade para estar comigo. Naquela idade, pela inocência que traz consigo, sentiam a alma atraída com violência a mim. Exerciam uma atração admirável sobre as almas inocentes, que não podiam agir de outro modo, senão avizinharem-se de mim. Como o ambar atrai a palha, assim a minha pureza e inocência de grande peso e valor atraíam a si a inocência das criaturas quais leves palhas. Acolhia-as de rosto alegre e levava-as à querida mãe, para que também ela as acariciasse. Depois, volvia-me ao Pai e pedia-lhe desse graça de conservarem a inocência e a pureza. Em seguida, rezava que, assim como não só me alegrava a companhia daqueles inocentes, mas os conduzia ainda à querida mãe, a fim de que fossem agradáveis também a ela. Igualmente, me desse a graça de que todas as pessoas inocentes e puras não apenas lhe fossem gratas a ele,
mas também aos outros, e que a inocência tivesse essa prenda de ser por todos amada e tornar-se grata a qualquer um que com ela tratasse. Realmente o Pai prometeu-me fazê-lo. Na verdade, falo de modo particular, pois os maiores pecadores tratam de bom grado com as pessoas puras e inocentes, as quais possuem o privilégio de serem amadas por Deus e também pelas criaturas. Agradeci por isto a meu Pai, ainda por parte daqueles aos quais cabe tão bela sorte e não pensam em render as devidas graças ao Pai, pelo que é inteiramente dom seu. Consola São José. Sendo, pois, eu assim menino de pouca idade, já auxiliava de certo modo a José no trabalho manual. E visto que pela idade tenra não era apto a trabalhar, prestava-lhe serviços e com isto dava-lhe não pequena ajuda no seu mister, mas o maior alívio para fazê-lo fruir de minha companhia. Com isto, ficava muito consolado e muito lhe era aliviada a fadiga. A respeito deste favor, rogava ao Pai que desse igual auxílio a todos os meus irmãos, enquanto se afadigavam e se preocupavam em ganhar a própria subsistência. Sua presença os consolasse e aliviasse-lhes o cansaço. Embora invisível, sua graça muito os conforta. O Pai não o omite, quando eles não o expulsam de si por uma vida má. Porque então, embora Deus esteja presente, eles não experimentam a sua presença, uma vez que são inimigos dele, vivendo mal e conservando em si o pecado. É o único modo de manter Deus distante de si e de não experimentar a sua presença e a sua poderosa graça. Assim sucede a muitos. Sentia grande pesar por causa deste fato. Muito me empenhava por eles junto ao Pai. A primeira cruz, primeiro trabalho de Jesus. Ao começar depois a trabalhar com José, o primeiro trabalho que fiz com as minhas mãos foi uma cruz. Pequena, sim, mas muito semelhante àquela na qual devia morrer. José, atônito diante deste primeiro trabalho, não ousou perguntar-me o significado, sentindo todavia grande pena no seu íntimo. Queria que ele sofresse aquela tribulação para dar-lhe merecimento, sem explicar-lhe o mistério, a fim de que a dor não o afligisse demais. Ter-se-lhe-ia tornado insuportável por causa do amor que me dedicava. Por este fato, supliquei ao Pai que usasse de semelhante caridade para com os de ânimo tímido, ao fazer com que vejam ou experimentem a tribulação, não a façam aprender tal qual é, a fim de que a sua aflição não os surpreenda além do que as suas forças são aptas a suportar. O Pai prometeu-mo e, na verdade, não deixa de fazê-lo. Muitos vêm e experimentam grandes tribulações e grandes cruzes. Afligem-se sim, mas não tanto quanto se afligiriam se o Pai não diminuísse certo conhecimento da gravidade e da quantidade de suas tribulações. Com a cruz vai ao encontro da mãe. Fui procurar a querida mãe com aquela cruz para que, àquela vista, se renovasse nela o mistério de minha paixão e morte, de que já estava ciente e sempre permanecia-lhe fixo no espírito e no coração, transpassando-a continuamente. Ao primeiro olhar aquela cruz, foi ferida de dor cruel, lembrando-se de repente daquela na qual eu deveria morrer. Fez no auge da dor a oferta ao Pai, não só de mim, mas também de si mesma, prontificando-se também ela a morrer na cruz, se lhe aprovesse. Este oferecimento foi muito agradável ao Pai. Estava, porém, imóvel, sem poder articular palavra alguma por causa da dor. Aproximando-se dela, saudei-a e lhe disse: Eis, minha mãe, onde terminarei minha vida, depois de haver sofrido inumeráveis penas. Ela, genuflexa, adorou a cruz, beijou-a e abraçou-a com suma resignação, e depois, voltando-se para mim, disse: Ó filho amado, deverei ver-te cravado numa cruz, e esta alma, que por ti somente vive e respira, não se libertará dos laços do corpo devido à dor? Ver-te-ei morrer minha vida e permanecerei viva sem morrer contigo, meu caro bem?
Ah, sim, viva para penar mais e vivendo sofrer as dores mais atrozes, que não são as de uma morte dolorosa. Ia falhando a respiração da querida e amorosa mãe, e meu pai a confortou, dando-lhe uma coragem tão grande que, de bom grado, se prontificou a sofrer dores tão acerbas. Tendo-a ainda consolado um pouco, apartei-me dela e retirei-me a um lugar onde não pudesse me ver, para que não se afligisse mais, pois queria pôr-me sobre esta cruz para oferecer-me ao Pai. Naquele instante, contudo, em que estava com ela, ofereci ao Pai a vontade pronta e a resignação da mãe querida, e também a minha. E pedi-lhe desse virtude semelhante a todos os meus irmãos, a fim de que, ao verem quais serão as cruzes e tribulações que o Pai lhes enviará, sejam fortes e animosos diante do sofrer, para imitar-me, não só na vida, mas também na morte, e estejam prontos a morrer na cruz, enviada por meu Pai. Jesus na cruz. Havendo-me afastado da querida mãe, coloquei a cruz no chão e, genuflexo ao pé dela, beijei-a e depois deitei-me em cima como se estivesse nela pregado. Assim oferecia-me ao Pai pela primeira vez, sob aquele aspecto, e lhe disse: Eis, Pai amantíssimo, o vosso unigênito, por vós tão amado. Eis-me pronto a sofrer a morte dolorosa deste lenho. E se vos apraz, estou disposto a morrer agora mesmo. Contemplai-me com amor, uma vez que por vosso amor eu de bom grado aceito esta dolorosa e ignominiosa morte. E pois volvei vossos olhares amorosos para meus irmãos, e pelo amor que me dedicais, e pela satisfação que de mim recebeis, mostrai-vos aplacado e benigno para com eles. Ó Pai, se quereis mais de mim, estou pronto a sofrer mais. É certo que as fúrias infernais, assim como a raiva judaica, não sabiam inventar, porque se existissem no mundo em maior número, mais me seriam infligidas. Eu de boa vontade sofreria para dar satisfação a vós, dileto Pai, e pela salvação do gênero humano. Agradou sumamente o Pai a minha oferta, e olhando-me com amor e complacência, proferiu as palavras seguintes: Tu és meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Os numerosos anjos que me faziam corte adoraram-me naquela posição e, com rosto triste, mostravam pesar pelas dores que eu haveria de sofrer. O Pai mostrou-se plenamente satisfeito com minha oferta e, com amor sumo, olhando-me, dizia: Minha justiça fica plenamente satisfeita, enquanto tu, filho amado, satisfizeste inteiramente a minha vontade, e mais, pagando os débitos do gênero humano com satisfação infinita. Pede, portanto, tudo o que quiseres em prol do gênero humano. Estou pronto a consolar-te, realizando abundantemente os teus postulados, e, uma vez que fazes tudo o que espero de ti, estou pronto a dar-te tudo o que desejas de mim. Agradeci ao Pai tanto pela complacência como também pela oferta que me fez, e logo me prevaleci de sua liberalidade e pedi-lhe que se dignasse dar a todos os meus irmãos graça particular, com a qual se sentissem estimulados a procurar cumprir a vontade divina, por mais que lhes custasse tribulações, a fim de assim se tornarem dignos de que o Pai lhes conceda o que almejam. Estando satisfeito pelo cumprimento de sua própria vontade, é indubitável que há de conceder quanto dele esperam para a própria salvação eterna. O Pai prometeu dar a todos a graça mencionada e fazer-me ver como muitos disto abusariam, e por não fazerem conta dela, viriam a desprezá-la. Este fato causou-me sumo pesar. Pedi-lhe depois que se alegrasse por aqueles que se mostravam prontos a sofrer qualquer espécie de mal ou pena para cumprir a sua vontade. O Pai mostrou-se nisto muito inclinado à complacência. Tive conhecimento de que efetivamente nisto punha toda a sua complacência. Então, acendeu-se em mim vivo desejo de que todos os meus irmãos fossem nisto quais devem ser para meu Pai se comprazer neles.
Além do prazer do pai, alegrava-me muito também eu pelo bem que o mencionado aprazimento lhes ocasionaria. Mas ao verificar que meu desejo não se realizaria, afligia-me por ver o pai privado daquele gosto e eles em carência de tão grande bem. Oferecia ao pai a aflição e suplicava-lhe que, por esta oferta, não retirasse de meus irmãos aquela graça de que eles, ademais, não eram dignos, por abusarem dela tão estultamente, mas que continuasse a fim de que aumentasse a confusão de quem não quisesse secundá-la e fosse mais glorificada a sua misericórdia e bondade por continuar a dar as graças àqueles que, por tantos motivos, não se tornam indignos dela. O Pai tudo me prometia, e eu por tudo lhe agradecia e louvava e exaltava a sua infinita bondade e misericórdia. Consola a mãe. Obtido do pai quanto ansiava em prol de meus irmãos, fui consolar a querida mãe, que se achava em grande angústia, por ter me visto retirar-me sozinho com aquela cruz, e não ousava vir ter comigo. Embora o amor muito a impelisse, retinha, contudo, o respeito à majestade. Deixei lá a cruz e fui procurá-la. Vendo-a traspassada de dor, olhei-a com rosto amoroso e olhos compassivos, e os contemplava, e, ao contemplá-la, infundia em sua alma um sumo gáudio, que a consolou inteiramente. Conheceu a amorosa mãe o favor que lhe comuniquei, e logo genuflexa agradeceu-me com palavras verdadeiramente dignas de tal mãe. Manifestou-me quanto me amava, e por isso que dor sofria por ver-me padecer. A amorosa mãe percebia quando estava mais aflito do que de costume, e muito se atormentava, pois me amava muito. Sendo eu mais do que a sua própria vida, muito mais se afligia com minhas angústias do que se tivesse sido suas. Aliás, eram de certa maneira suas, porque tanto o sangue como o amor faziam com que sentisse todas as penas que eu, seu filho amado, padecia. Naquele instante, roguei ao Pai que, assim como eu havia consolado a mãe naquela angústia, se dignasse consolar todos aqueles que afligem por ver o próximo em tribulação e angústia. É bem justo ser consolado quem, por verdadeira caridade, se aflige com as tribulações dos outros, imitando-me nisto, pois muito me afligia ver meus irmãos em tribulações e aflições, como muitas vezes a demonstrei no tempo em que vivi na terra, e principalmente em relação à aflição das irmãs de Lázaro, pela morte do mesmo, as quais eu consolei. O Pai me prometeu fazê-lo, mostrou a prazerem-lhe muito aqueles que assim agem. O Pai demonstrava grande complacência em todas as obras virtuosas de meus irmãos, mas em particular naquelas com as quais mais me assemelham, naquelas obras nas quais eu continuamente me exercitava. Se bem que não existia obra virtuosa e perfeita na qual se exercitam meus irmãos, que antes eu não tenha praticado. Não obstante, há algumas mais agradáveis ao Pai e são as que eu, com maior humilhação de minha pessoa, praticava. Isto é, as obras que indicam humildade, caridade, desprezo de si, abaixamento, mortificação, pobreza, obediência, com as outras que trazem consigo o conhecimento de minha majestade esvaziada e aniquilada, por amor do homem e para lhe ensinar o caminho da virtude. Não há obra boa e virtuosa praticada por meus irmãos, acerca da qual não tenha impetrado anteriormente de meu Pai para eles a graça de fazê-la com toda a perfeição, oferecendo-lhe todas as minhas obras para obter-lhes a graça mencionada. Consola a José. Tendo consolado a querida mãe e a José, o qual realmente estava em aflição, apesar de não entender o mistério ali oculto. Com olhar amoroso, consolei-o e serenei o seu espírito turbado pelas dúvidas que lhe surgiam na mente ao ver-me executar aquela cruz. Logo, porém, aquietava-se-lhe o espírito, porque vendo-me de fisionomia serena e amorosa, sentia sumo prazer,
e assim a sua alma inebriada não procurava outra coisa, entregando-se inteiramente ao querer divino. Algumas vezes, porém, se não via em mim esses efeitos, ia à sua querida esposa e com ela desafogava a sua pena, e ela o consolava. Eu rezava ao Pai. Se não quisesse consolar as almas aflitas com as suas graças e palavras internas, fizesse com que fossem consoladas por outros, com palavras e consolos externos. Desse às palavras dos últimos a virtude e a graça para que fossem consolados também no íntimo, conforme exigir a necessidade da qual se acha a pessoa aflita. O Pai não o omite, comunicando graça e assistência a todos aqueles que se empenham neste ato de caridade. Vida laboriosa e de zelo. Por mais que pareça a todos que eu, no termo em que vivia em casa com minha mãe José, não me cansasse muito, por não ter tido um exercício de contínua fadiga, não foi assim. Tive uma vida muito dificultosa e sempre que a fadiguei, ora a trabalhar, ora a rezar, ora a cantar os louvores divinos, ora a exercitar-me em obras manuais, de diversas espécies, conforme requerido pelas necessidades e a pobreza em que me achava. Além disso, deveis saber que eu tratava com o Pai a respeito da salvação de todo o gênero humano. Digo de todos em geral, e depois de cada um em particular, quando me afadigava por todos, para os quais impetrava a graça de meu Pai, segundo o estado e condição de cada um. Vendo aquilo de que precisava, tanto rogava ao Pai que tudo lhe obtinha. Quanto, esposa minha, me afadigava pelos pecadores, como eram inumeráveis. Não tinha tempo de repousar, a fim de poder pensar em cada um deles e aplacar o Pai irado, para que esperasse a penitência e desse-lhes luz e graça, com o fito de ressurgirem da queda e das misérias. Quantas lágrimas derramava no silêncio da noite, quantos suspiros ardentes exalavam-me no peito, quantos atos de arrependimento eu fazia pelos pecados dos meus irmãos, oferecendo-os ao Pai. Quanto tempo ficava prostrado no chão para impetrar graças em favor daqueles que se mostravam tão ingratos aos benefícios de meu Pai. Quantas vezes me oferecia ao Pai em sacrifício e apresentava-me para sofrer todos os tormentos merecidos pelos pecadores. Quantas vezes sentia em mim as angústias e as aflições que deviam sentir todos os meus irmãos, querendo assim ter mais motivo de compadecer-me deles e de pedir ao Pai por eles. Quantas vezes experimentava em mim as fraquezas deles, para socorrê-las melhor e para que um dia chegassem a compreender não existir mal ou pena ou angústias sofridas por eles que eu não as tenha tido primeiro e não haja procurado para cada um deles o remédio e o consolo. Só não sentia a pena novamente de culpa, mas desta tinha uma contrição tão grande que muitas vezes teria morrido se a divindade não me tivesse sustentado em vida. Foi este um contínuo exercício enquanto vivi na terra. Jamais o diminuí por um momento, perseverando sempre nestes atos tão agradáveis ao Pai e tão satisfatórios e úteis aos meus irmãos. Tanto fiz junto ao Pai e tanto rezei que obtive quanto desejava, a saber, que meu Pai fosse o Deus das misericórdias, enquanto antes era o Deus da vingança, castigando os transgressores da lei com rigor de justiça. Tanta força tiveram as minhas obras e as minhas súplicas junto do Pai, que filo tornar-se inteiramente misericórdia relativamente aos pecadores. Não castiga, mas espera que façam penitência, suporta com muita paciência os seus erros e as transgressões de sua lei. Quanto me alegrava depois ao ver o Pai assim aplacado, inteiramente misericordioso e amoroso para com meus irmãos. Esta consolação, porém, era muito amargurada ao ver como muitos abusavam de tamanha misericórdia e amor, servindo-se destes para mais ofender ao amoroso Pai, pela continuação de seus maus costumes, pecando livremente, quase como se Deus não visse, nem desse importância às ofensas que recebe. No entanto, o Pai é o mesmo que antes, e zeloso por sua honra.
Mitiga os rigores da justiça diante de minhas súplicas. Mas ai de quem abusa da misericórdia. Virá depois o tempo em que não encontrará mais misericórdia, e sim rigor de justiça. Não o experimentarão mais como pai amoroso, e sim como juiz severo. Vendo eu que muitos de meus irmãos abusariam da misericórdia e por fim sentiriam o rigor da justiça, tive sumo desprazer e apresentava novas súplicas ao Pai. Este fez-me ver a obstinação deles e como eles mesmos queriam experimentar os rigores da justiça por perseverarem no mal. E ainda que, por mais que o Pai faça para salvá-los, nada adianta, pois querem obstinadamente permanecer no pecado. Então eu, todo aflito ao verificar tal maldade e obstinação, agradeci ao Pai pelas misericórdias que havia empregado para com eles, uma vez que eles neste ponto falham inteiramente. Depois, cheio de confusão e de dor por causa deles, procurava dar ao Pai aquela glória e honra que eles lhe recusam. Louvava-o, bendizia-o e exaltava-o na medida em que eles o desprezavam e desonravam, e desonram. O Pai dileto tinha sumo gosto nisto, e muito se comprazia em mim, vendo por meu intermédio reintegradas a sua honra e glória. Aos 12 anos, havendo passado alguns anos na maneira de vida diverso para citada, e tendo chegado aos meus 12 anos, havia a querida mãe, com seu esposo José, de ir ao templo, segundo o costume e obrigação da lei. Resolveram ir e levar-me também, de acordo com o uso, conforme o explicarei no capítulo seguinte. Pois minha querida mãe, aonde ia, levava-me consigo, sem jamais me deixar. Atingira eu uma idade na qual não tinha mais necessidade de companhia e de assistência, mas o seu amor nunca lhe permitia deixar-me ou distanciar-se de mim. Exortação à sua esposa. Já, esposa minha, entendeste quanto até agora, até aquela idade, agi no meu íntimo, junto ao Pai em prol do gênero humano. Não te dou outra doutrina, a fim de que nisto possas imitar-me, segundo requer o teu estado e condição. Pois são tão claras as obras que te vou manifestando, que bem podes apreender e entender como te deves portar no íntimo em relação a meu Pai e a mim, pois sou uma mesma coisa com o Pai, e como deves estar sempre orando e afadigando-te, não só por tua salvação, mas também pela do próximo. Embora haja eu feito tudo junto do Pai, contudo, apraz-lhe muito que alguém se afadigue pela salvação do próximo. Está disposto a conceder graças aos que fazem isto, em vista de quanto obrei e das súplicas deles. Também muito me alegro por ver que há quem me imite neste exercício tão agradável ao Pai e tão benéfico ao próximo. As orações e as súplicas feitas por eles são junto do Pai de grande mérito, por serem obras de caridade interna, onde não estão sujeitas à vanglória, mas têm de todas a uma verdadeira e perfeita caridade, na qual consiste o maior gosto que uma alma pode dar ao Criador. Ele é a própria caridade. Procura, portanto, imitar-me neste exercício, e além do mérito que terás e do gosto que darás ao Pai e a mim, obterás igualmente muitas graças em prol do próximo. Praticando tal santo exercício, darás grande consolo à honra à hora da morte, por ter gasto tão frutuosamente o tempo a ti concedido. Não terás a pena irremediável que muitos sofrem naquela hora, de terem gasto mal o tempo e não terem tratado com seu Deus a respeito da própria salvação eterna e acerca da salvação do próximo.